Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Renegado Sobrenatural. E nesse relato eu irei contar um fato que aconteceu comigo, meu irmão mais novo, mais duas irmãs e um colega da família, além da minha ex-mulher. Bem, nessa noite estávamos em casa conversando quando minha ex-mulher falou que tinha acabado o gás. Na hora eu me lembrei de um fogo que meu pai fazia, que era do pó de serra, que ele tinha até feito uma lata apropriada para isso. E foi o que eu fiz. Eu fui na casa dele pegar essa lata com os pós de serra, já que ele é marceneiro, e lá tinha muito. Aí peguei, fui ao quintal, preparei esse fogo e ela colocou no fogo, eu acho que macaxeira. Aqui no nosso estado do Nordeste é conhecido como macaxeira, mas em alguns estados é conhecido como mandioca, enfim. A gente colocou isso no fogo e continuamos na cozinha conversando, falando sobre as coisas boas de Deus. Minha irmã até falava, Deus realmente é muito bom, não tem outro caminho. A gente quer aprender que nessa vida só existe esse caminho, era isso que a gente falava. Só que nessa hora, enquanto a gente conversava, esse fogo de pó de serra faz muita fumaça. E dentro de casa já estava lotado de fumaça. Aí o que eu fiz nessa hora? A gente deu uma pausa na conversa e disse, peraí. Peguei e fechei a porta da cozinha, que estava entrando muita fumaça, e peguei, só que ao fechar a porta da cozinha ficou tudo branco dentro de casa. Eu peguei um vasculhantezinho que tinha na casa, era o único vasculhante que tinha. Esse vasculhantezinho ficava na cozinha onde a gente estava, que era só de um vão, era cozinha só de um vão. Dava pra ver esse vasculhante. Aí eu peguei e fechei pra sair a fumaça que tava dentro de casa, enquanto o fogo tava lá fora. Fechei e a gente continuou falando, conversando entre a gente. E nessa hora, ao fechar o vasculhante, a fumaça já tava até diminuindo. A gente conversando e percebendo que a fumaça tava até diminuindo. Só que nessa hora, a gente conversando sobre a palavra de Deus, sobre as coisas maravilhas de Deus, o outro lado com certeza ele não gosta. E o que aconteceu? Nessa hora, esse meu colega, ele sempre quando eu contava sobre algumas experiências que já tive, ele sempre, às vezes, começava a rir. Não na minha frente, mas por trás ele começava a rir e falava que eu estava assistindo muito filme. Só que nesse dia foi diferente, porque quando eu abri esse vasculhante para a fumaça sair, e no momento que a gente estava conversando, esse vasculhante, sem ninguém estar perto dele, sem ninguém tocá-lo, ele se fechou sozinho e ao mesmo tempo ele travou. Aí nessa hora todo mundo correu para fora e um irmão que eu tenho, o mais novo, metido a corajoso, a gente ficou entre si. E aí, quem é que tem coragem agora de entrar? Aí eu até fiquei brincando com ele, zoando ele. Falei, e aí, tu acredita agora nessas coisas? Aí nessa hora esse meu irmão mais novo, ele disse, não, eu tenho coragem. Eu disse, pronto, quem é que tem coragem de abrir ali a porta agora? Já que o vasculhante está fechado para a fumaça sair. Ele disse, eu vou. Pegou, correu, com a gente tudinho assim esperando na porta da sala. Só que quando ele foi na porta da cozinha para fechar, abrir a porta da cozinha, ele disse que sentiu como uma mão pegar na mão dele e puxar a porta de volta com toda a força. Nessa hora ele correu e voltou. A gente saiu para casa da minha mãe. Nesse dia a gente não conseguiu dormir em casa. Eu e minha ex-mulher, a gente dormiu na casa dos meus pais. E daí o que é que acontece? No outro dia, a gente mais tranquilo, né? Voltando para casa, eu disse, não, vocês precisam de orar. Isso aí é coisa do outro lado querendo assustar. Mas a gente precisa de orar, né, para expulsar essas coisas. Daí a gente foi um pouco receoso, mas mesmo assim a gente foi para casa, dormiu eu e minha mulher, né. Só que nesse dia, no outro dia, à noite, enquanto eu já dormia, eu senti, ela me acordou. Enquanto eu já dormia, ela me acordou, assustada, dizendo que tinha um gato preto dentro de casa, um gatinho, e estava mexendo na cortina. Eu tomei aquele susto, um gato preto. Peguei, levantei, olhei pela casa, porque nessa casa é pequena, só de um vão, só tinha a porta da frente, essa janelinha que havia se fechado sozinha, só, e a porta da cozinha.
Não tinha como esse gato entrar também, porque a casa era de laje, toda na laje, e esse vasculhante estava fechado nessa noite. Só que eu procurei em todo lugar, até dentro do banheiro, nada. Esse gato, não tinha gato dentro de casa. Só que quando eu voltei pro quarto, eu falei para ela que realmente tinha um gato, e a vasculhante estava aberto. Ele tinha entrado e eu acho que ele tinha entrado pelo vasculhante, e eu tinha colocado ele para fora para tranquilizar ela. Quando na verdade o vasculhante estava fechado, não tinha como ter um gato dentro de casa. Pensei também que ela tinha sonhado, de dar algum pesadelo ou alguma coisa, tinha imaginado alguma coisa. Daí ela falou, né? Então fica acordado até eu dormir. E foi o que eu fiz. Só que nessa noite eu tava com muito sono. Ia trabalhar no outro dia. Mas foi o que eu fiz. Aí, enquanto ela estava acordada, eu também fiquei acordado, esperando que ela dormisse. E quando enfim ela conseguiu dormir, quando eu ia dormindo, eu senti alguém me acordar perto pegar na minha mão e me chamar. E esse alguém se apresentou para mim e falou que o nome dele era um demônio chamado Tranca-Rua, que veio ali se apresentar para mim. Até hoje eu não sei o porquê que ele fez isso, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que era ele que estava causando esses acontecimentos na casa, fechando vasculhante, se apresentando como um gato. Mas depois desse dia, nunca mais o vi também. A gente saiu dessa casa logo depois. E até hoje eu não entendi o porquê dele ter se apresentado para mim. E foi isso que aconteceu. Para esse meu colega, até hoje ele me fala que essas coisas realmente existem e que nunca mais ia brincar com isso. E é isso, pessoal. Esse foi mais um relato desse canal Renegado Sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado e tenham bons sonhos. Valeu.